Boa noite, amigos. Vamos começar nossa jornada por um ano que parece saído de um pesadelo coletivo, 536 depois de Cristo. Um período tão sinistro que até os camponeses medievais, acostumados a pragas, fome e guerras, olhavam para o céu com desconfiança e murmuravam: algo está muito errado aqui. Antes de mergulharmos nessa história, porém, faça uma pausa. Se gostar do que verá aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Adoro saber quem está conosco, espalhado pelos 4 cantos do planeta. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a cena. É o início do século VI. Você é um comerciante que sonha com rotas seguras, um monge que reza por milagres ou apenas um lavrador torcendo para que, dessa vez, a colheita não apodreça antes da hora. A vida não é fácil, mas é previsível. As estações se alternam, o sol nasce, cumpre seu dever diário, e você, como sempre, reclama do calor ou da falta dele. Até que chega a 536. E, de repente, o sol simplesmente desiste. No começo, são apenas manhãs cinzentas, um céu estranhamente opaco. Os agricultores franzem a testa, as pessoas piscam os olhos, alguém brinca que os deuses devem ter dormido demais. Mas os dias passam, e a claridade não volta. O sol continua lá, tecnicamente um disco pálido, sem força, como se estivesse fazendo o mínimo possível para não ser demitido. Na Europa, na Ásia, em todo lugar, a sensação é a mesma: algo se quebrou. E não é só impressão. O historiador bizantino Procópio, conhecido por sua sobriedade, anotou em seus registros que o sol brilhava sem esplendor. Tradução: estamos em apuros, e ninguém sabe por quê. Outros cronistas falam de uma névoa seca que cobriu a terra, não era fumaça, não era neblina. Era uma cortina acinzentada, pegajosa, que se recusava a desaparecer. O vento não a levava, a chuva não a lavava. Ela simplesmente pairava sobre tudo, como se o próprio planeta estivesse tentando nos avisar de algo que ninguém conseguia decifrar. O resultado? Um ano que se recusava a seguir as regras. As plantações não cresciam, as árvores paravam de florescer, os pássaros voavam em círculos desorientados. E as pessoas, como sempre fazem, buscavam respostas. Uns diziam que era um castigo divino. Outros culpavam bruxaria, eclipses ou os pecados do vizinho. Provavelmente, alguém até acusou o cachorro da aldeia, sua identidade se perdeu no tempo, mas com certeza ele existiu. Enquanto isso, a população comum, camponeses, artesãos, escribas exaustos, tentava apenas sobreviver. Sem sol, o frio apertava. A comida escasseava. A desconfiança aumentava. E ninguém fazia ideia de quanto tempo duraria aquele capricho cósmico. O ano de 536 não começou com um estrondo. Começou com um silêncio inquietante, um céu que não parecia mais céu, e a certeza gelada de que algo havia saído muito errado. E, para piorar, isso era só o começo. Imagine só, o sol até nascia, tecnicamente, mas com a mesma disposição de um funcionário público na segunda-feira de manhã. Era 536, e pelo mundo afora as pessoas olhavam para cima como se o céu lhes devesse uma explicação. Aquela bola de fogo que antes aquecia, iluminava e, vamos combinar, às vezes até incomodava, agora era apenas um borrão esbranquiçado, como se estivesse de atestado médico. Você ganharia mais calor e entusiasmo de uma vela prestes a apagar. Testemunhas em Constantinopla, na China, na Mesopotâmia e até na Irlanda relatavam a mesma coisa: a luz do dia mal se distinguia do crepúsculo. Você acordava achando que ainda era madrugada. Ao meio-dia, parecia que tinha perdido a visão. E no final da tarde? Bom, era difícil até saber quando o sol se punha, ele simplesmente sumia no meio da conversa. Os chineses descreveram o sol como azulado, sem sombra. Se você está se perguntando como um sol pode não projetar sombras, parabéns, fez a mesma pergunta que aterrorizou cada habitante do século VI antes de eles começarem a rezar sobre suas tigelas de mingau frio. Na China, diziam que dá para ver estrelas de dia. Imagine, você está no meio de uma plantação de arroz, olha para cima e avista constelações. Não é o clima. É como se o céu tivesse sido reiniciado sem aviso. E não era só escuro, era gelado. A luz filtrava por algo misterioso e extremamente inconveniente. As temperaturas despencavam,
e não daquele jeito que faz a gente querer um chocolate quente, mas daquele que congela as sementes na terra e entorpece os dedos dos pés. Vale lembrar, em 536, ninguém entendia de vulcões ou aerossóis. As pessoas só sabiam que o Sol tinha parado de funcionar. E quando sua comida, seu calor e sua vontade de viver dependem disso, a situação vira uma crise existencial. Naturalmente, todos procuravam uma explicação. Os religiosos falavam em ira divina. Os astrólogos, em alinhamentos planetários funestos. Os líderes locais, com certeza, culpavam os estrangeiros, os maus presságios ou aquele sujeito esquisito da vila que sempre olhava torto para todo mundo. Não importava a teoria, o consenso era um só: o Sol tinha desistido de nós. E quando o astro-rei abandona o posto, as coisas tendem a piorar. Muito. Em algum momento de 536, as pessoas começaram a perceber que não era só o Sol de mau humor. Era a atmosfera inteira agindo de forma estranha. Relatos de vários continentes falavam daquela névoa persistente, que não se comportava como nenhum fenômeno natural conhecido. Não era neblina, neblina some. Não era fumaça, fumaça cheira. Era uma espécie de umidade invisível, uma presença fantasmagórica que reduzia a visibilidade e o ânimo de todos. Procópio, aquele historiador bizantino de cara amarrada, volta a descrever a luz sem brilho e a névoa que persistiu por um ano inteiro. 12 meses sem um céu de verdade, sem noção de tempo ou estação, com a angústia constante de que aquilo poderia ser a nova normalidade. No Oriente, fontes chinesas mencionam um pó amarelo caindo do céu e, para completar o absurdo, neve no verão. Imagine acordar em julho e encontrar suas plantações cobertas de geada, enquanto as galinhas olham para você com expressão de o que diabos está acontecendo. Os anais irlandeses falam do fracasso do pão ou uma maneira poética, e tipicamente irlandesa, de dizer: a fome chegou. Quando até o pão te abandona, você sabe que as coisas estão ruins. Mas de onde vinha aquela névoa? Hoje, acreditamos que foi consequência de uma ou várias erupções vulcânicas monumentais. Imagine a Terra soprando as velas de um bolo com tanta força que estraga a festa de todo mundo. Cinzas e aerossóis de enxofre foram lançados na estratosfera, ficaram suspensos por meses, refletindo a luz solar, bloqueando o calor e obrigando as pessoas a usarem casacos de inverno o ano todo. É claro que ninguém no século VI sabia disso. Eles só viam o mundo ficar cinza, frio e amaldiçoado. As colheitas murchavam, os rios secavam, regiões inteiras deixavam de receber chuva. O gado morria ou, quem sabe, simplesmente desaparecia na névoa, vítima de uma melancolia existencial. E justo quando as pessoas começaram a se acostumarem com aquela realidade digna de um episódio de Beyond the Unknown, a natureza decidiu aumentar a aposta, adicionou uma pandemia à mistura. Porque o que poderia ser pior do que uma névoa que não some? Uma peste que vem logo em seguida. Séculos depois, quando o pânico já tinha passado e os sobreviventes tinham morrido de fome ou de desespero, a ciência finalmente chegou tarde, mas com respostas. Historiadores e climatologistas, armados com núcleos de gelo e datação por radiocarbono, perguntaram: o que diabos aconteceu com o céu em 536? A resposta: vulcões. Um grande, talvez dois, ou até três, porque quando a Terra resolve se irritar, ela faz isso com estilo. O principal suspeito? Uma erupção colossal na Islândia. Imagine o planeta dizendo: chega. Vou cuspir bilhões de toneladas de cinza no ar e ver no que dá. Essa cinza não só escureceu os céus como também ficava suspensa no ar, uma cortina sufocante que bloqueava o sol como um véu funesto. Os núcleos de gelo da Groenlândia gritam a verdade: um pico abrupto de enxofre, uma assinatura química de fúria vulcânica, congelada no tempo como um recado da Terra. Isso não foi acidente. Foi advertência. E a Antártida, a milhares de quilômetros de distância, inocente, alheia, mas mesmo assim conivente com o caos, repete a mesma história em suas camadas geladas. Como se o planeta tivesse decidido, de repente, que todos deveriam participar dessa tragédia coletiva, sem exceções. Mas aqui está o detalhe que faz desse pesadelo uma obra-prima do horror climático: não foi um único vulcão. Não, a Terra quis fazer um remake em 3 atos. Evidências apontam para uma segunda erupção em 540, e possivelmente uma terceira em 547. Imagine só, a primeira catástrofe foi apenas o trailer. O filme completo.
Uma trilogia de devastação, com cenas bônus de fome e uma participação especial da peste bubônica. Os vulcões, esses roteiristas sádicos, lançaram cinzas e aerossóis de sulfato pela atmosfera como se estivessem polvilhando sal em uma ferida aberta. O resultado: um filtro solar global de fator 5.000, sem cheiro de cocô, sem praia, sem esperança. O Sol, esse traidor, simplesmente desistiu de aparecer. E quando fez, era uma versão pálida, doente, como se estivesse se recuperando de uma noite de bebida ruim. Na Mesopotâmia, os campos secaram e a economia desabou como um castelo de cartas sob um terremoto. Na China, a neve caiu em pleno verão, como se o calendário tivesse sido rasgado e jogado no fogo. Na Europa, os preços dos grãos dispararam não como ações na bolsa, mas como o desespero de um pai que vende a última vaca da família por um saco de aveia mofada. E o pior: ninguém entendia por quê. Em 536, a palavra vulcão nem existia no vocabulário humano. As pessoas olhavam para o céu escuro e pensavam: Deus está bravo. Ou cansado. Ou talvez só tenha esquecido de pagar a conta de luz. Não havia cientistas com gráficos e teorias, apenas sacerdotes assustados, camponeses de joelhos e um firmamento que parecia ter desistido de ser azul. A ciência moderna hoje explica os mecanismos, aerossóis, reflexão da luz solar, resfriamento global, mas na época só havia o medo, puro e cru, de que o mundo estivesse se apagando devagar, como uma vela sem oxigênio. E então veio o inverno. Não um inverno qualquer, mas a vulcânica invernada, um termo que soa épico até você perceber que não é uma metáfora. As temperaturas globais despencaram 2,5 graus Celsius, o que, em termos medievais, era o equivalente a um apocalipse agrícola. Se você acha que isso não é tão grave assim, tente cultivar trigo em um mundo onde o verão é mais frio que o olhar da sua ex depois do término. O solo congelou. As plantas desistiram. Trigo, cevada, uvas, tudo ficou deitado na terra, murmurando: não hoje, Satanás. E não foi um mau ano. Foi uma década de pesadelo. Anéis de árvores da Irlanda à Sibéria contam a mesma história: crescimento paralisado, estações que se recusavam a seguir o script. As árvores não floresciam, e elas sobreviviam, e mal. Se até os carvalhos estavam passando fome, imagine os humanos, que dependiam do que aqueles mesmos carvalhos, ou melhor, o que crescia sob eles, podiam oferecer. As geadas chegavam mais cedo, a neve demorava a derreter, e a primavera virou lenda, como um boato que ninguém mais acreditava. Os camponeses olhavam para os campos estéreis e fingiam saber o que fazer, como alunos em um exame para o qual não estudaram. Na China, relataram poeira amarela caindo como neve, não era neve, era cinza, era o planeta cuspindo seus pulmões doentes. Na Coreia, geadas em pleno julho. Na Europa, o verão simplesmente não veio, ou quando veio, chegou bêbado, tropeçou em alguns dias quentes e foi embora antes do café da manhã. Enquanto isso, os animais também entraram em greve. Rebanhos minguavam, uns morriam, outros migravam, outros simplesmente se recusavam a se reproduzir, e quem os culpa? Era o cenário perfeito para o colapso: colheitas falhando, comunidades famintas e a crescente suspeita de que o mundo estava desistindo de girar. O problema não era só o frio. Era a incerteza. Era acordar e não saber se aquele dia seria primavera, inverno ou apenas mais um capítulo de um livro que ninguém estava lendo. Os calendários não faziam sentido. Você plantava em abril, e em maio tudo congelava. Em junho, você comia sopa de casca de pinheiro e fingia que era ensopado. O mundo não estava apenas mais frio, estava mais cruel. E o verdadeiro gelo não era o das geadas, mas o medo de que o calor nunca mais voltasse. Até aquele ponto, quando o sol se apagou e as temperaturas despencaram, uma coisa ficou clara: algo mais estava morrendo. Não só a colheita. Não só o gado. A esperança. Em um mundo pré-industrial, onde quase todos ou plantavam comida, ou comiam o que outros plantavam, ou roubavam o que sobrava, uma safra ruim não era um contratempo. Era uma sentença de morte. E em 536, não foi uma safra ruim. Foram várias, uma após a outra, até as pessoas esquecerem como era se sentir saciadas. As plantas não tinham chance. A luz solar, escassa. O frio, implacável como uma sogra em dia de visita. Pela Europa e Ásia, os campos simplesmente desistiram. A cevada mal brotava.
O trigo parecia um projeto abandonado pela metade. As uvas? Esqueça. Seu vinho virou água com saudade. Na Irlanda, os anais falam de a falha no pão, soa poético, mas significa fome. Sem pão, sem comida. Sem comida, sem força. Sem força, ninguém ara a terra. E de repente, o sistema todo desmorona, como um palheiro mal empilhado. A China não estava melhor. Durante a dinastia Wei do Norte, as geadas chegaram cedo, os arrozais congelaram, e os campos se transformaram em lama inútil. Em vez de vilas prósperas, havia fantasmas famintos, roendo raízes que nem os ratos haviam querido. Os preços dos grãos dispararam onde ainda havia grãos. Em Constantinopla, as pessoas vendiam suas últimas posses por um pão bolorento. Na Britânia, há sinais de que a população encolheu. Na Índia, os ciclos das monções viraram bagunça. Na Etiópia, as inscrições reais pararam de repente, nunca um bom presságio. E o mais brutal? Não foi rápido. Até 537, a terra ainda se recusava a cooperar. Dava esperanças, um dia quente aqui, um broto ali, só para tudo ser destruído pela geada na manhã seguinte. As comunidades rurais ficaram presas em um loop de falsos começos e fins amargos. Repetidamente. Os camponeses medievais chamavam isso de castigo de Deus. Os cientistas modernos chamam de perturbação climática vulcânica. Mas a verdade? Parecia o fim do mundo. E se você achava que esse apocalipse climático tinha poupado algum cantinho do planeta, pense novamente. 536 não escolheu vítimas. Foi um desastre democrático. Comecemos pela China, onde tudo ia bem até que, de repente, neve no verão. Sim, isso é real. Os registros imperiais da dinastia Wei do Norte descrevem clima estranho, geadas em pleno julho e colheitas tão ruins que as pessoas começaram a questionar se o céu havia cancelado sua assinatura da terra. Não era só a neve. Eram tempestades de poeira, secas, névoa amarela, como se a natureza tivesse gasto todo o seu orçamento em efeitos especiais na Ásia Oriental. O imperador enviou ofertas ao céu. O céu não respondeu. Talvez tenha apenas dado mute nas preces. Resultado? Fome. Revoltas. Queda de dinastias. Quando você está no poder e o povo está com fome e frio, eles param de acreditar em você. Enquanto isso, na Irlanda, monges anotavam em seus anais frases sombrias como a falha no pão do 12º ao 15º ano, o que, em linguagem monástica medieval, equivale a gritar no travesseiro. Falha no pão soa elegante, mas significa 0 trigo, 0 aveia, 0 mingau. Para os irlandeses da época, isso queria dizer que estavam a um inverno de distância de comer musgo e tudo que não conseguisse correr mais rápido do que eles. A fome apertou as comunidades. O gado morria ou era abatido antes da hora. O comércio desacelerou. As aldeias minguaram. E lembre-se, não havia bancos de alimentos, nem entregas emergenciais de grãos, nem receitas na internet para o que fazer com nabos e desespero. Era só você, a terra congelada e a certeza de que, se o próximo verão não chegasse, você seria o próximo a virar história. Até o clima parecia zombar deles. Os dias encurtaram-se, cinzentos e gélidos, como se o sol tivesse encontrado ocupações mais interessantes em outros cantos do universo. As pessoas voltavam-se para a religião, ora suplicando, ora amaldiçoando os vizinhos, dependendo do que aliviasse mais ansiedade naquela semana. Mas não era um fenômeno local. Era um desastre global disfarçado de um inverno interminável. Dos picos congelados da China aos pântanos famintos da Irlanda, todos compartilhavam o mesmo terror silencioso. E se o mundo nunca mais se recuperasse? Enquanto a China gelava e a Irlanda definhava, a Escandinávia simplesmente desapareceu. Não com estrondo, nem em chamas. Não. De um jeito muito mais perturbador, ela apagou as luzes e saiu da festa sem se despedir. A prova estava nas árvores, essas testemunhas mudas da história, com memória mais precisa que qualquer cronista. Por volta de 536, os anéis de crescimento dos troncos escandinavos se estreitaram até quase sumirem. Era como se as próprias árvores, criaturas acostumadas ao rigor do norte, tivessem suspirado: chega. As temperaturas despencaram tão brutalmente que até os pinheiros, feitos para resistir ao frio, desistiram.
E os arqueólogos encontraram algo ainda mais sinistro: o sumiço dos humanos. Aldeias abandonadas, fazendas engolidas pela floresta, túmulos cada vez mais raros. Como se comunidades inteiras tivessem olhado para o céu cinza e decidido: não aguento mais isso. Talvez tenham morrido. Talvez tenham fugido. Ou talvez até os vikings, esses futuros terrores dos mares, precisassem de uma pausa da angústia existencial. Isso aconteceu antes da era viking. Antes que os homens do norte começassem a saquear mosteiros e a aterrorizar a Europa, eles já haviam sobrevivido a uma das piores catástrofes climáticas da história. Alguns estudiosos chegam a sugerir que o trauma daquele período, a fome, o isolamento, o colapso demográfico, moldou a cultura nórdica para sempre. Seu fatalismo sombrio, suas sagas cheias de invernos sem fim e batalhas desesperadas, não eram apenas mitos. Eram o boletim meteorológico de 536. E no lugar onde a Terra já era cruel, uma crise climática repentina não foi só um golpe, foi um exterminador. Os rebanhos congelaram. Os estoques de comida viraram pó. Famílias inteiras podiam desaparecer em uma única estação. Mas, ao contrário de outras regiões, os escandinavos não deixaram registros dramáticos, nem lamentos escritos. Deixaram silêncio. Espaços vazios onde antes havia vida. E, de certo modo, isso é ainda pior. Uma coisa é ler sobre o sofrimento nas páginas raivosas de um cronista. Outra é cavar uma aldeia e perceber que ninguém voltou. Enquanto o Sol se esquivava do resto do planeta, vamos nos transportar para o coração da outra bestia ferida, o Império Bizantino. Mais precisamente, para sua capital reluzente, Constantinopla. É aqui que entra em cena o imperador Justiniano, o Grande. Um homem de ambições descomunal, com um código legal brilhante e absolutamente nenhuma ideia de que estava prestes a testemunhar uma das décadas mais catastróficas da história humana. Até 536, Justiniano tinha tido sorte. Havia compilado as leis romanas no Corpus Juris Civilis, financiado obras monumentais como a Hagia Sophia, reconquistado territórios perdidos como se a nostalgia imperial fosse uma estratégia militar. Tudo ia suspeitamente bem, até o céu escurecer. As temperaturas caírem. A comida sumir. E o império que nunca dormia ser atingido pela pior ressaca possível. Constantinopla, uma cidade que dependia do grão importado, não ficou nada feliz quando as colheitas do Egito falharam. Os preços do pão dispararam. A fome espreitava nas ruas da capital. E, como se não bastasse, a escuridão no céu fez muitos se perguntarem se não eram os últimos dias. Para piorar, Justiniano, que se gabava de ter o favor divino, agora tinha que explicar por que Deus, aparentemente, havia mudado de lado. Não era um bom momento para a imagem imperial. O pânico religioso se espalhou. O clero falava em juízo divino. Alguns cidadãos abraçaram o ascetismo. Outros culpavam todos, inclusive o próprio imperador. Justiniano, em resposta, dobrou a aposta, construiu mais igrejas, rezou com mais fervor e, provavelmente, resmungou algo sobre isso não estava no manual de como ser imperador. Ele próprio adoeceu e sobreviveu. Mas muitos de seus oficiais não tiveram a mesma sorte. A burocracia engasgou. Os exércitos se desintegraram. As cidades esvaziaram mais rápido que um barril de vinho em um banquete episcopal. Para o camponês comum, aquilo não era um evento científico. Era um megafone divino. E ele estava gritando. E então veio a peste. Ravinas foram cavadas em massa. Sacerdotes não davam conta das orações. Os rituais funerários se resumiram a um morreu a seguido de um próximo. O que tornava tudo ainda mais cruel. A aleatoriedade. Alguns morriam em um dia. Outros sobreviviam para ver todos ao redor desaparecerem. Não era só trágico, era injusto, até para os padrões medievais. Assim, o legado sombrio de 536 se tornou oficialmente viral. O mundo não apenas sofria. Ele se desmanchava. O sol tinha tirado férias. As colheitas declararam falência. E a peste agia como aquele convidado que chega bêbado à festa e não sai mais. Mas para o homem comum, o camponês, o monge, o pastor, não era uma abstração. Era sobrevivência em modo difícil, todos os dias. Você acorda, e ainda está escuro.
Não aquele crepúsculo poético sobre as colinas, mas uma escuridão que faz você duvidar se o sol ainda existe. Sai no frio, olha para seu campo de cevada mirrado e lembra que, no jantar de ontem, havia metade de um nabo e uma memória vaga de pão. O gado não está melhor, as galinhas não botam ovos, as vacas estão magras, os porcos se tornaram tão raros que sua presença é suspeita. Na semana passada, o vizinho sumiu. E há um silêncio desconfortável quando alguém menciona ensopado. A falta de comida não era um problema local. Era continental. Os mercados ruíram. O grão virou moeda. Se você tinha uma cenoura e não tinha filhos, era praticamente um senhor feudal. Em Constantinopla, os preços subiram tanto que até a nobreza sentiu o gosto do jejum. Nas aldeias remotas, era pior. A fome não chegava de uma vez. Ela era lenta. Implacável. E não tinha nada a ver com justiça. E havia o efeito psicológico. Sem luz solar, os dias perdiam forma. Era manhã? Tarde? Quarta-feira? Ninguém sabia. As pessoas apenas trabalhavam, rezavam e torciam para que o céu, eventualmente, se desculpasse. Soiler não se desculpou. Sacerdotes clamavam por penitência. A nobreza acumulava os últimos suprimentos. E o povo comum olhava para o céu cinza e se perguntava se aquilo não era, simplesmente, a nova normalidade, um longo, frio e opaco episódio de sofrimento, pontuado por ratos ocasionalmente. A esperança se tornou um luxo. A maioria só tentava não ser o próximo enterro. Se você sobreviveu à colheita ruim, à peste, ao gelo e ao terror existencial geral, parabéns. Você podia se chamar de sobrevivente. Em 536, isso significava, exausto, traumatizado e ainda olhando para o horizonte à espera de um sol que não parecia disposto a voltar. Depois de anos de fome, doença e penumbra eterna, a sociedade começou a fazer o que melhor sabe sob pressão, desmoronar em câmera lenta, enquanto insistia que tudo estava bem. Agora não se tratava apenas de comida. O tecido social, que já era mais parecido com um saco de estopa do que com seda, começou a se rasgar. As hierarquias desmoronavam como castelos de areia sob uma maré de desespero. Sistemas de trabalho que levavam gerações para serem construídos ruíram em meses. As pessoas deixaram de agir como comunidades e passaram a se comportar como concorrentes em um jogo macabro de sobrevivência, onde as regras eram escritas a sangue e fome. As autoridades locais, quando não haviam fugido ou sucumbido à peste, lutavam para manter uma ordem que já não fazia sentido. Moedas perderam valor, rotas comerciais evaporaram, e a justiça virou uma roleta russa moral. Roubar um pão podia render desde um sermão inflamado até uma lâmina na garganta, dependendo do humor, e do último almoço, do magistrado de plantão. A nobreza, por sua vez, não saiu ilesa desse pesadelo. Alguns acumularam estoques de comida como dragões sentados sobre montanhas de ouro, enquanto outros, em um ato de audácia ou loucura, tentaram aumentar impostos durante uma fome. Era uma jogada ousada ou um suicídio lento, dependendo do número de camponeses famintos e forçados por perto. Outros simplesmente abandonaram suas terras, deixando os servos à própria sorte. Soiler não deu certo. As instituições religiosas, por sua vez, oscilaram entre refúgio e alvo de ódio. Havia sacerdotes que pregavam penitência ainda mais severa, como se Deus fosse um credor implacável exigindo juros sobre o sofrimento. Outros distribuíam migalhas de seus estoques minguados, enquanto uma minoria visionária, ou oportunista, declarou que aquele era o momento perfeito para anunciar o apocalipse e fundar uma seita nos bosques. As fronteiras entre o certo e o errado se dissolveram. Roubar virou rotina, a violência, moeda corrente. Se alguém no vilarejo tinha comida, essa pessoa se tornava, ao mesmo tempo, a mais popular e a mais paranoica da região. E o pior, não havia notícias confiáveis. Nenhum tracker de pragas, nenhuma atualização em tempo real das cidades distantes. Só rumores, uns diziam que era um castigo divino, outros juravam que o sol havia voltado em terras longínquas, e havia aqueles que sussurravam sobre regiões inteiras riscadas do mapa. As pessoas fugiam das cidades, aldeias desapareciam e regiões esvaziavam. Quando não havia mais quem cuidasse das estradas, dos campos ou dos templos, até a paisagem começou a se desintegrar. A civilização não caiu em chamas e glória. Ela simplesmente se esvaiu, como uma pintura sendo apagada por um pano úmido.
Os cronistas da época já não escreviam sobre política. Eles registravam, incrédulos, que o céu ainda não havia voltado a ser azul. Em resumo, o mundo não acabou. Ele apenas perdeu a si mesmo. Até que, depois de anos de morte, escuridão e do que parecia um sofisticado sarcasmo cósmico, algo mudou. Não com um estrondo, nem com raios de sol rasgando as nuvens em um final de filme. Foi mais como um suspiro cansado, algumas manchas de luz que, pela primeira vez em muito tempo, não pareciam uma piada de mau gosto. Por volta do início dos anos 540, a cortina de cinzas começou a se dissipar. O sol, como um funcionário relutante voltando de um longo, e mal explicado, afastamento, voltou a brilhar, tímido, como se não tivesse certeza de que ainda era bem-vindo. As colheitas, aos poucos, começaram a crescer. Não eram exuberantes, é claro, mas cresciam. Os agricultores semeavam com um fio de esperança, não mais com desespero. Quando algo verde brotava da terra, eles já não choravam de desesperança, mas talvez de um leve espanto. Em Constantinopla, os preços do grão finalmente se estabilizaram. O pão, antes um objeto quase sagrado, voltou a ser algo que se podia mastigar sem medo. O império seguiu em frente, remendando buracos na economia e fingindo que tudo havia saído conforme o planejado. Nos vilarejos, nasciam novas gerações, crianças que não se lembravam dos anos sem sol, enquanto os sobreviventes envelheciam com rostos marcados por demais tempestades e muito pouca sopa. Essa cicatriz ficou gravada na cultura. Alguns estudiosos acreditam que o tom sombrio da literatura apocalíptica medieval posterior tem raízes justamente nesse período. Afinal, é difícil voltar a escrever poemas alegres sobre a primavera quando se sobreviveu a fome, pragas, colapso social e uma névoa que teimava em não desaparecer. A população da Europa e da Ásia permaneceu drasticamente reduzida. Aldeias inteiras haviam sumido. A reconstrução não era só de casas, mas de algo muito mais frágil, a capacidade de viver como humanos, não como espectros famintos. Mesmo quando a normalidade voltava, as pessoas agiam com uma cautela existencial, como se o planeta pudesse, a qualquer momento, decidir desligar o sol novamente só para ver o que acontecia. O Império Bizantino, de alguma forma, se reergueu. As dinastias chinesas se reorganizaram. A Escandinávia voltou a aparecer no mapa. E, eventualmente, aqueles noruegueses partiram em seus barcos para se tornar um problema para todo o mundo. Mas, por trás de tudo, havia um alívio coletivo e silencioso, talvez o pior já tivesse passado. Por séculos, o ano de 536 permaneceu como uma anotação confusa na lista de algo muito ruim aconteceu. Autores antigos sabiam que tinha sido um ano terrível. Cronistas medievais mencionavam a escuridão e a fome, mas ninguém tinha a menor ideia do porquê o sol havia desaparecido. As explicações variavam entre Deus está furioso e demônios devoraram o céu. Só no século XX, quando a humanidade aprendeu a perfurar o gelo em vez de apenas cair nele, é que o mistério começou a se esclarecer. Entram em cena os testemunhos de gelo. Cilindros longos e gelados, extraídos da Groenlândia e da Antártida como se a Terra tivesse deixado mensagens passivo-agressivas em suas camadas mais profundas. Nelas, picos de enxofre e poeira datados de 536 e mais 2, em 540 e 547. Foi o suficiente para que os cientistas chegassem a uma conclusão que o mundo medieval nem sequer poderia imaginar: vulcões. Erupções massivas, provavelmente mais de uma. A princípio, suspeitou-se de um grande evento na Islândia, depois na América Central, depois na Indonésia, ou talvez no Alasca. Basicamente, o planeta tossiu, e os pesquisadores ainda discutem de qual pulmão veio aquele excesso. O resultado, porém, foi o mesmo. Cinzas foram lançadas na estratosfera, espalharam-se pelo globo, bloquearam a luz solar e baixaram as temperaturas por anos. A versão da natureza para luzes apagadas, onde ninguém lembra onde ficou o interruptor. Essa descoberta reescreveu nosso entendimento sobre catástrofes climáticas. Não foi um castigo divino. Foi geofísica com um timing terrível. O que é ainda mais assustador, a ciência moderna não só resolveu o enigma como recontextualizou a história. De repente, fomes, pragas e colapsos do século VI não eram eventos isolados. Eram elos de uma mesma corrente. Ou três, cataclismos naturais em cascata haviam deflagrado uma reação em cadeia de sofrimento que atravessou continentes. E o mais perturbador?
Isso pode acontecer de novo. Vulcões não se importam com sua conexão Wi-Fi ou suas cadeias de suprimentos globais. Eles podem fazer exatamente o que fizeram em 536, apagar o Sol e esperar para ver como reagimos. Pelo menos, dessa vez, saberíamos por que nossos tomates estão morrendo. Mas o conhecimento não muda o que aquelas pessoas viveram. Para elas, o céu simplesmente escureceu, a comida sumiu, e ninguém tinha respostas. A ciência levou 1500 anos para dizer, sim, foi um vulcão. A história está cheia de anos ruins. 1347, a peste negra. 1914, o início de uma guerra mundial. 2020, bem, não vamos reabrir essa caixa de máscaras e desinfetantes. Mas 536 ainda ocupa um lugar especial e sinistro na lista dos piores momentos da humanidade. Não foi apenas um ano ruim. Foi um período de catástrofes sobrepostas, com uma pitada extra de desamparo. O que torna 536 tão aterrador não é só inverno vulcânico, a fome, a peste ou o despovoamento. É o fato de que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, em um mundo pré-científico que já mal se sustentava sobre superstições e pântanos. Imagine sobreviver a um ano de crepúsculo quase permanente, com comida escassa e sermões sobre o fim dos tempos. Então chega o segundo ano, com outra erupção, como um lembrete de que o Sol ainda não voltou. E no quinto ano, um parente menos famoso, mas igualmente mortal, da peste negra bate à sua porta e diz: Ei, vou morar aqui agora. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Não tinham noção de mudanças climáticas, nunca ouviram falar em vulcões explodindo a milhares de quilômetros. Para eles, o mundo simplesmente parou de funcionar. E o mais cruel: não havia nenhum aviso de que aquilo iria passar. Parece filtrado por algo maior. A luz que entrava pelas rosáceas não era apenas claridade, era uma mensagem codificada em vidro. Cada fragmento colorido, cada cena bíblica soldada ao chumbo, transformava o ar em algo sagrado. Imagine só, você está ali, no meio da nave central, cercado por paredes que se erguem como florestas petrificadas, e de repente o sol da tarde atinge justamente aquele vitral, o azul de Nossa Senhora se acende como fogo, o vermelho do martírio de São Sebastião sangra nas pedras, o ouro dos anjos parece derreter no ar. Não era acidental. Os mestres vidraceiros sabiam exatamente como fazer a luz dançar. Eles calculavam ângulos, estações, a hora em que o sol beijaria cada cena para que, no momento certo, o fiel olhasse para cima e sentisse: isso é divino. Isso é real. E o som? O som era outra magia. Os goivos das abóbadas não eram apenas decorativos, eram caixas de ressonância gigantescas. Um coro de monges cantando um kyrie na nave lateral, e de repente a voz deles enchia o espaço como se 1000 anjos tivessem se juntado à missa. Os fiéis não ouviam música, eles sentiam a música vibrar nos ossos. Era teatro sagrado. Era engenharia da fé. Mas aqui está o detalhe mais cruel, e mais humano. Enquanto os bispos e reis se gabavam de suas catedrais como troféus, os verdadeiros responsáveis por aquelas maravilhas mal tinham nome. Os mestres pedreiros que projetaram abóbadas capazes de desafiar a gravidade, os vidraceiros que pintavam com luz, os escultores que esculpiam demônios tão vívidos que pareciam prestes a pular das colunas, a maioria morreu sem que ninguém soubesse quem eram. Seus túmulos, quando existiam, eram marcas discretas no chão das próprias igrejas que construíram, pisoteados pelos mesmos fiéis que vinham admirar sua obra. Alguns deixaram assinaturas escondidas, uma cara esculpida no alto de um capitel, um jogo de palavras em latim gravado numa pedra esquecida. Pequenas rebeldias contra o anonimato. E no entanto, eles sabiam. Sabiam que estavam criando algo maior que si mesmos. Que aquelas pedras falariam por eles quando seus corpos já fossem pó. Que um dia, 8 séculos depois, estranhos como nós olhariam para cima e sentiriam o mesmo arrepio na nuca. Porque a goítica não era só um estilo. Era uma obsessão. Uma aposta de que, se você empilhar pedra sobre pedra com precisão suficiente, se você fizer as abóbadas leves como rendas, se você encher cada centímetro de significado, então, talvez, apenas talvez, o céu responderá. E se não responder? Bem, pelo menos você deixou algo que faz os netos dos seus inimigos boquiabertos. E assim,
enquanto a Europa saía da escuridão do ano 536, enquanto os campos voltavam a dar colheitas e os mercadores enchiam as estradas com sedas e especiarias, as catedrais cresciam como flores de pedra. Não por acaso. Não por capricho. Mas porque, depois de séculos de fome e medo, o homem precisava provar, para si mesmo, para Deus, para o diabo, que ainda era capaz de criar beleza. Mesmo que essa beleza custasse sangue, suor e o peso de milhares de pedras sobre costas curvadas. E é por isso que, quando você entra em Notre Dame ou em Chartres hoje, não está só visitando uma igreja. Está pisando dentro de um grito. Um grito de "a nós sobrevivemos". Um grito de "olhem o que somos capazes". Um grito que ecoa há séculos, feito para durar até que a última pedra caia. E aqui, entre essas paredes que desafiam a gravidade, a luz não apenas ilumina, ela conta. Bem-vindo à era dos vitrais, onde cada raio de sol é uma página sagrada e cada janela, um portal para outro mundo. Na visão gótica, a luz não era mero clarão, era teologia pura. Deus era luz, e o sobor devia ser seu reflexo terreno, um pedaço do paraíso transposto para a pedra. Então, claro, não bastavam janelas comuns. Precisavam ser abismos de cor, fogos celestiais encapsulados em vidro. E não eram pequenos enfeites, comparadas às suas antecessoras romanas, essas janelas eram monumentos. Não eram decoração, eram épicos em fragmentos. Imagine as rosáceas de Chartres ou Notre Dame, círculos flamejantes, cômiques medievais em vidro. Ali, o Gênesis explode em azul cobalto, lá colá, o dilúvio se desdobra em verdes profundos como florestas afogadas, mais além, a genealogia de Cristo se entrelaça em um caleidoscópio de rubis e safiras. Cada pedaço tinha um código. Vermelho, sangue e martírio. Azul, a Virgem Maria, tão pura quanto o céu ao entardecer. Ouro, a glória divina, incrustada como pó de estrelas. Verde, renascimento, a promessa de que até a morte é um prelúdio. Cada fragmento era talhado à mão, pintado com óxido de ferro traçado a pinceladas tão finas quanto fios de teia de aranha, então queimado em fornos até o vidro se tornar eterno. Não eram projetos solitários. Equipes de artesãos, designers, coloristas, pintores, cortadores trabalhavam como uma fábrica de sonhos medieval, cada um dominando sua magia. E muitas vezes, o financiamento vinha em mutirão, guildas locais bancavam uma janela inteira, às vezes cravando sua marca no rodapé. Este vitral foi oferecido pelos pescadores de Rouen. Que seus arenques sejam sempre frescos, e sua fé, inquebrantável. Agora, imagine, você é um camponês cuja vida se resume ao ciclo da colheita e ao abate anual do porco. Entra em Chartres e pum, as paredes respiram luz. Santos flutuam em rubis líquidos, anjos dançam em safiras, os oratórios brilham mais que o sol do meio-dia. É como se você tivesse atravessado, sem aviso, as portas do Novo Jerusalém. Mas não era só beleza. Era catequese em cores. Ali, a vida de Cristo se desenrolava em painéis sequenciais, aqui, as virtudes batalhavam contra os vícios em duelos silenciosos. Mais adiante, alegorias do pecado e da salvação se entrelaçavam sem uma única palavra escrita. E quando o sol se movia, a narrativa mudava. De manhã, um banho dourado de esperança, ao meio-dia, um fogo sagrado que queimava a alma, à tarde, as janelas escureciam como brasas morrendo, lembrando que a luz, como a vida, é passageira. E então, havia os arcobotantes. Para um camponês medieval, eles deviam parecer magia arquitetônica, braços gigantes de pedra estendidos do corpo do sobor, conectados a contrafortes que mal tocavam as paredes. Loucura? Não. Gênio. Porque aqui estava o segredo da Revolução Gótica, os sobores não eram apenas altos, eram insanos. Abóbadas a mais de 30 metros de altura, empurrando não só para baixo, mas para os lados. Sem um sistema de contenção, sua igreja elegante virava um monte de escombros em segundos. Então entrou em cena o arcobotante, o hack estrutural que libertou as paredes. Em vez de muros grossos como nos templos romanos, a gótica queria paredes de vidro. E vidro precisa de suporte. Os arcobotantes eram esse suporte, arcos externos que capturavam a pressão lateral e a redirecionavam para pilastras distantes. Resultado? Interiores abertos, esguios, inundados por vitrais que transformavam a pedra em luz. Mas não eram apenas funcionais. Tornaram-se escultura.
Os construtores os esculpiam, coroando-os com pináculos e crochets, transformando-os em florestas petrificadas. Olhe para Notre Dame ou para a Catedral de Amiens, aqueles contrafortes marcham ao redor da abside como soldados góticos, cada um cálculo matemático preciso. Ângulo errado? Rachadura. Contraponto fraco? Desabamento. Era a versão medieval do problema de Ouroboros, nem muito, nem pouco, apenas a tensão exata entre toneladas de granito e o abismo. E quando erraram? O sobor de Bealvais é a prova. Quis ser o mais alto de todos, mas suas ambições o traíram, partes desabaram repetidas vezes. Ainda hoje, permanece inacabado um monumento ao excesso, a hibride que voa alto de mais perto do sol arquitetônico. Mas quando dava certo? Então você entrava em um espaço que flutuava. As paredes dissolviam-se, o teto pairava como uma nuvem, e você se perguntava, como diabos isso não desaba? Em algum momento, os mestres góticos olharam para suas próprias criações e disseram, e se fizéssemos ainda mais alto? Começou então uma das corridas armamentistas mais bizarras da Idade Média, a Guerra Vertical. Não era só sobre chegar ao céu, era sobre quem chegava primeiro. As torres não eram meros campanários. Eram declarações de riqueza, de fé, de orgulho cívico. As cidades não queriam cipis modestos, queriam o mais alto, o mais impressionante, aquele que faria os peregrinos, mesmo com os pés sangrando, suspirarem ao contar a história. Cada sobor escolheu seu estilo. Notre Dame ergueu 2 torres gêmeas, guardianas de pedra pairando sobre Paris. Chartres, rebelde, deixou suas torres assimétricas, uma românica, outra gótica, porque simetria é para covardes. Já a Catedral de Colônia sonhou em ser a estrutura mais alta do mundo. Começou em 1200, terminou só em 1880. Isso não é construção, é obsessão. E então vieram os pináculos, as lanças de pedra que perfuravam os céus. Não eram torres, eram agulhas, estiradas até limites absurdos, desafiando a física e o bom senso. O pináculo de Salisbury, por exemplo, ultrapassa 120 metros, construído sem aço, sem guindastes modernos, apenas com cordas, músculos e uma pitada de insanidade medieval. Mas a altura tem seu preço. Cada centímetro aumentava a carga, o balanço, o risco. Um vento forte poderia partir a agulha como um galho seco. Raios caíam com frequência. Algumas cidades chegavam a contratar vigias de pináculo, homens cujo trabalho era ficar olhando para ver se a torre não estava inclinando. Mesmo assim, não paravam. Parte por fé, quanto mais perto do céu, mais perto de Deus. Parte por psicologia, se a cidade vizinha tinha uma torre mais alta, era uma afronta. Inaceitável. O resultado? Uma floresta de pedra dentada que brotou pela Europa. Torres que não sussurravam sobre o céu, gritavam. Mas por trás de toda essa grandeza, o verdadeiro coração do sobor batia em outro lugar, na drama humana daqueles que o ergueram, daqueles que nele rezaram, daqueles que morreram sob suas abóbadas. Porque debaixo de cada sobor, literal e simbolicamente, havia uma fundação de ossos. Esses monumentos não foram construídos por anjos. Foram erguidos por homens de botas sujas e mãos calosas, pedreiros, carpinteiros, vidraceiros, ferreiros e um exército anônimo de trabalhadores que recebiam em troca apenas dores nas costas e zero glória. Comecemos pelos pedreiros. Não eram apenas assentadores de pedra, eram poetas da matéria. Um mestre podia projetar o sobor, mas eram os oficiais e aprendizes que talhavam cada detalhe, que arrastavam blocos do tamanho de carros com nada além de roldanas e suor. Cada peça tinha que se encaixar perfeitamente. Um erro? Desabamento. Os carpinteiros não apenas montavam os andaimes, criavam máquinas de guerra pacífica, guindastes gigantes girados por homens dentro de rodas como hamsters, plataformas móveis, formas de madeira tão precisas que, se falhassem, tudo ruía ao tirar o escoramento. Sem pressão. Claro. E não esqueçamos dos misturadores de argamassa, dos cabrestantes, dos aguadeiros e daqueles que escalavam até o topo do pináculo para colocar a última pedra, tudo por algumas moedas por semana e o privilégio de não morrer no serviço. Muitos não tiveram essa sorte. Viviam ali mesmo, no próprio canteiro, em acampamentos provisórios que brotavam como cogumelos ao redor da catedral. Barracos de madeira e lona, ruas de terra batida,
fogueiras que nunca apagavam, eram cidades dentro da cidade, com suas próprias leis, suas próprias tavernas, onde o vinho barato afogava a dor das costelas quebradas, e, é claro, seus próprios cemitérios. Porque os acidentes não eram exceção, lhe eram a regra. Uma plaina que escorrega, uma talha que arrebenta, um andaime que desaba como castelo de cartas e mais um corpo a ser arrastado para fora dos escombros antes que o sol se ponha. Não havia pausas para luto. Não havia tempo. No dia seguinte, outro braço substituía o que fora esmagado, outro pescoço se curvava sob o mesmo fardo. Afinal, por que eles faziam aquilo? Para alguns, era simplesmente a única opção no mundo onde a fome e a guerra ditavam as regras. Um salário miserável, sim, mas melhor que apodrecer num campo de batalha ou mendigar às portas de um mosteiro. Para outros, os devotos, os sonhadores, era uma forma de tocar o divino. Cada golpe de cinzel, cada bloco erguido era uma oração em pedra, uma promessa de que, no fim, suas almas teriam um lugar à sombra daqueles arcos celestiais. E havia os ambiciosos, os aprendizes que sonhavam em se tornar mestres, os filhos de camponeses que viam nas catedrais uma escada para sair do lodaçal da servidão. Mas a maioria nunca veria o trabalho acabado. Uma catedral levava décadas, às vezes séculos. Um canteiro esculpia um capitel sabendo que seu neto é que colocaria a última flor, um vidraceiro pintava um vitral ciente de que seus bisnetos é que viriam a luz filtrar-se por ele. Era um pacto com o tempo, uma obra que transcendia vidas. Você não construía para si. Construía para a eternidade. E embora seus nomes tenham se perdido, por que quem registra o suor dos que erguem os alicerces? Suas marcas permanecem. Nos sulcos das colunas, nas juntas mal alinhadas, nas gárgulas que cospem chuva há 7 séculos. Você admira a fachada, extasia-se com os pináculos, maravilha-se com a dança da luz nas rosáceas. Mas para que tudo isso? Entre no sobor gótico no auge de sua glória, quando não era apenas pedra, mas um portal entre o céu e a terra. Não era um edifício. Era um cosmos de sombra e luz, e a missa, seu espetáculo maior. O dia começava antes do sol nascer, quando os monges ou conegos entoavam a primeira das 7 orações diárias em latim arrastado, ecoando sob as abóbadas como um suspiro de Deus. Se você fosse um camponês, não veria para essas. Veria no domingo, nas festas santas, ou quando os sinos repicavam com urgência, como se o próprio juízo final estivesse à porta. E quando entrasse, não seria um espectador passivo. Seria envolvido, afogado, esmagado pela grandiosidade. O ar pesava com o cheiro do incenso, espesso como névoa. Os sinos badalavam até doer os ossos. Os cantos gregorianos ricocheteavam nas paredes, transformando sílabas incompreensíveis em algo que soava como o próprio mistério da criação. Você não precisava entender. Não era uma aula. Era uma visão. E então havia as relíquias, por que catedral se prezasse não teria a sua? Um dedo de santo aqui, um fragmentos da Vera Cruz ali, uma ampola com lágrimas de Maria ou sangue de mártir. Algumas eram genuínas. Outras, invenções tão elaboradas que até os céticos se curvavam. Não importava. Eram imãs sagrados, capazes de atrair peregrinos de centenas de léguas, dispostos a joelhos sangrentos, a esmolas, a qualquer coisa para tocar o divino, ou ao menos o que diziam ser divino. E onde iam peregrinos, ia o dinheiro. As relíquias não eram apenas objetos de devoção, eram motores econômicos. Traziam prestígio, doações, um mercado inteiro de amuletos, velas e indulgências vendidas a peso de ouro. Nos grandes eventos, coroações, casamentos reais, funerais de nobres, a catedral se transformava num palco digno de um drama shakespeariano. Coros nos balcões, órgãos trovejando, bispos vestidos em ouro como estátuas vivas, incenso subindo em espirais até se perder na penumbra das abóbadas. Era teatro sagrado, projetado para impressionar, para fazer o fiel sentir-se pequeno diante da glória de Deus e, de quebra, da glória da Igreja. Mas as catedrais não eram apenas palcos para o extraordinário. Eram o coração pulsante do cotidiano. Ali se decidiam disputas, se ensinava às crianças, se abrigavam os desamparados quando as tempestades desabavam. Mercadores montavam suas bancas nas praças fronteiras, mendigos se aquentavam nos degraus, amantes trocavam juramentos aos pés dos santos. Crianças, com certeza, brincavam de esconde-esconde nos claustros quando os adultos não olhavam. Claro, nem tudo era harmonia.
mulheres eram relegadas aos fundos, os pobres recebiam esmolas mas não voz, e o clero vivia em sua própria estratosfera hierárquica, bem alimentada, às vezes mais corrupta do que santa. E no entanto, a catedral era o umbigo da cidade. O lugar onde o céu beijava a terra, onde o tempo fluía diferente, onde a pedra e o ritual se fundiam para lembrar a cada um seu lugar minúsculo, efêmero, na grande ordem divina. Até que, por volta de 1500, o sobor gótico, outrora coroa da cristandade, tornou-se ele mesmo uma relíquia. O mundo havia mudado. Aqueles pináculos afiados, aqueles vitrais que contavam histórias em cores, já não falavam a nova era. Chegará o Renascimento, e com ele uma obsessão diferente, a antiguidade. Agora os arquitetos e mecenas olhavam para Roma, não para o céu. Queriam simetria, cúpulas, linhas retas, não o caos orgânico dos arcobotantes, não a floresta de pedra das naves. Para os homens do Renascimento, o gótico não era divino. Era bárbaro. Deram-lhe esse nome justamente para insultar, gótico, como os godos que saquearam Roma. Mas não era só uma questão de gosto. A reforma protestante abalou os próprios alicerces daqueles templos. Lutero e seus seguidores denunciavam o luxo das igrejas, o culto às relíquias, os rituais vazios, tudo aquilo que as catedrais encarnavam. Em regiões protestantes, os sobores foram purificados, vitrais estilhaçados, estátuas decapitadas, altares cobertos de cal. A luz que antes dançava sobre cenas sagradas agora caía sobre paredes nuas, como uma acusação. Enquanto isso, nos domínios católicos, a resposta foi o excesso. A Contra-Reforma trouxe o barroco, ouro, mármore, anjos rechonchudos, uma teatralidade que afogava o mistério gótico sob camadas de espetáculo. Abóbadas que antes se perdiam nas sombras agora brilhavam como palácios celestiais. Muitas catedrais foram tão transformadas que seu esqueleto medieval desapareceu debaixo do estuque e dos querubins. E então veio a crise financeira. Guerras, pestes, o desvio das rotas comerciais, tudo isso significava menos ouro para sonhos de pedra. Projetos grandiosos foram abandonados. Torres ficaram pela metade, pináculos truncados como dentes quebrados. As guildas se dissolvieram. A era dos mestres pedreiros virou fumaça, dissipando-se pelas frestas das rosáceas rachadas. Mas a morte do gótico não foi seu fim. No século XIX, a Europa foi tomada por uma febre neogótica. O romantismo ressuscitou a obsessão pela Idade Média, transformando catedrais em ruínas em símbolos de uma era perdida. Escritores como Victor Hugo fizeram delas personagens, pense em Notre-Dame de Paris, a catedral que é ao mesmo tempo vítima e vilã, mãe e monstro. Começaram as restaurações, algumas cuidadosas, outras desastrosas, com arquitetos reinventando o passado segundo seus próprios delírios. Lembre-se de Notre-Dame antes do incêndio. Lembre-se da Catedral de Colônia, finalmente concluída depois de séculos de espera. Hoje, os sobores góticos ainda estão de pé. Alguns intocados, outros cicatrizados pelo tempo. Não são apenas monumentos à fé. São testemunhos da ambição humana, da teimosia de quem quis tocar o céu com as próprias mãos. O boom gótico passou, mas seu eco persiste. Em cada arco ogival, em cada sombra que dança ao meio-dia, em cada feixe de luz colorida que atravessa o vidro como uma flecha divina. E enquanto isso, no final do século XIII, outro império ruía em poeira. Os reinos cristãos na Terra Santa, Jerusalém, Antioquia, Edessa, haviam caído um a um, como castelos de areia sob a maré. Depois de quase 200 anos de cruzadas, tudo o que restava era um porto obstinado à beira do Mediterrâneo, Acre. Não uma cidade qualquer. A última capital dos cruzados, o coração palpitante do que sobrara do reino de Jerusalém, uma fortaleza de pedra cinzenta, igrejas góticas e tensões prestes a explodir. Acre era um caldeirão. Mercadores genoveses e venezianos disputavam cada palmo do cais, cavaleiros templários e hospitalários marchavam pelas ruas como sombras armadas, e a nobreza, aqueles que ainda se agarravam a títulos vazios, vivia num luxo que cheirava a podridão. Porque sob as muralhas imponentes, sob o brilho das armaduras, Acre era um barril de pólvora. As facções europeias dentro da cidade gastavam tanta energia brigando entre si quanto se preparando para o cerco que todos sabiam vir. Os sinais estavam lá, há anos. Os mamuques, a elite militar do Egito, vinham arrasando cada forteza cruzada em seu caminho. Sob o sultão Qalavun, e depois seu filho Al-Ashraf Khalil, não havia negociação. Não havia clemência.
só terra arrasada. Em 1290, uma faísca acendeu o pavio. Cruzados recém-chegados, jovens quentes, ignorantes da política local, promoveram um massacre bêbado de mercadores muçulmanos em Acre. Foi o pretexto que Calil esperava. Em abril de 1291, seu exército, talvez 100.000 homens, sitiou a cidade. Torres de cerco foram empurradas contra as muralhas. Mineiros cavavam túneis debaixo dos alicerces. Catapultas arremessavam pedras e fogo dia e noite sem trégua. Dentro das muralhas, o pânico crescia. Os defensores, embora bravos, estavam em desvantagem esmagadora. Os pedidos de reforços à Europa caíram no vazio. Acre estava sozinha, cortada por terra, depois por mar. E no entanto, eles resistiam. As muralhas duplas ainda seguiam de pé. Os templários e os hospitalários preparavam-se para o pior. Famílias nobres empacotavam seus tesouros em baús de ferro, enquanto clérigos rezavam missas de despedida entre as sombras das catedrais. Espadas eram afiadas em pedras de amolar, lâmina após lâmina, sabendo que muitas nunca sairiam das bainhas. Não se tratava de um cerco por resgate ou território. Era o fim. O epílogo sangrento de 2 séculos de presença cruzada na Terra Santa. Em 5 de abril de 1291, o cerco a Acre foi oficialmente declarado. O exército mameluco de Al-Ashraf Khalil avançou em força total, engenheiros especializados em demolições, arqueiros sírios com arcos compostos, a cavalaria pesada que esmagara mongóis em Ain-Jalut, e máquinas de guerra suficientes para reduzir a uma cidade 2 vezes maior. Eles cercaram Acre por todos os lados, erguendo torres de assalto de madeira escura e cavando trincheiras profundas, enquanto os tambores de guerra rufavam pelas planícies além das muralhas. Aqueles sons não eram apenas para intimidar, eram uma promessa. Uma sentença sem apelação. Dentro da cidade, os defensores observavam um mar de tendas e estandartes vermelhos. Os mamelucos não eram uma milícia desorganizada. Eram a máquina de guerra que esmagara os mongóis, arrasar Antioquia e conquistar a Trípoli. Seu histórico falava por si, onde pisavam, cidades queimavam. Os cruzados resistiram como puderam. Templários, hospitalários e cavaleiros teutonicos ocuparam os bastiões, enquanto cidadãos comuns eram obrigados a carregar água, consertar brechas e erguer barricadas com os escombros das próprias casas. Sacerdotes percorriam as muralhas, administrando a extremunção àqueles que ainda não haviam empunhado uma espada. Mas a unidade era uma farsa. Italianos, venezianos, genoveses e pisanos disputavam o controle do porto. Franceses desconfiavam dos ingleses. O rei titular de Jerusalém, Henrique II de Chipre, era pouco mais que uma figura decorativa, um fantasma de autoridade. Não havia estratégia comum, apenas desespero fragmentado. Enquanto isso, os mamelucos não perdiam tempo. Seus sapadores começaram a cavar túneis sob as muralhas externas, escorando-os com vigas de madeira e enchendo as galerias com materiais inflamáveis. Quando incendiados, os túneis desabavam, levando consigo trechos inteiros da defesa. Catapultas arremessavam pedregulhos do tamanho de cabeças humanas, esmagando torres, telhados e espalhando destruição pelas ruas, igrejas e pátios. A cada dia, Acre ruía um pouco mais. A cada noite, seus defensores, exaustos, tentavam consertar o irreparável. Calil permaneceu metódico. Sabia que as muralhas de Acre eram fortes, mas não invencíveis. Precisava apenas de tempo. E os defensores, já esgotados, estavam presos em um ciclo de pânico e falsas esperanças. A guerra psicológica era tão brutal quanto os projéteis. Arautos mamelucos gritavam promessas de morte para quem resistisse, e os poucos que haviam sobrevivido a campanhas anteriores sabiam, não eram ameaças vazias. Acre, sitiada, via suas horas se esgotarem. Quando abril deu lugar a maio, as muralhas ainda se erguiam, mas por um fio. Os bombardeios constantes haviam demolido torres, aberto brechas na defesa externa e transformado ruas em campos de escombros. Os defensores seguiam nos últimos redutos, exaustos e em menor número, mas ainda não quebrados. Templários e hospitalários lideravam a resistência, literal e simbolicamente. Não eram recrutas, mas veteranos endurecidos por décadas de guerra. Com armaduras amassadas, escudos enegrecidos pela fuligem e túnicas manchadas de sangue seco, lançavam contra-ataques desde os muros internos, na esperança de conter o avanço mameluco.
Cada sortida além dos portões era um risco calculado. Às vezes voltavam com troféus, outras vezes, não voltavam. Dentro da cidade, o pânico se alastrava. Civis, mulheres, crianças, comerciantes e clérigos se aglomeravam no porto, rezando por navios que nunca chegavam. Alguns tentavam subir a bordo de embarcações mercantes mediante subornos exorbitantes. Outros se apegavam à igreja, beijando relíquias de santos em busca de um milagre que não veria. Henrique II já havia fugido, deixando para trás um vácuo de liderança. A coordenação entre os defensores desmoronara. Genoveses acusavam pisanos e venezianos, os templários, e estes, por sua vez, culpavam a todos. Acre não estava sitiada apenas pelos mamelucos, estava sendo devorada por sua própria desunião. E ainda assim, houve momentos de heroísmo desesperado. Em uma noite, os mamelucos romperam um trecho da muralha perto de uma torre. Esperando um massacre rápido, irrompiram pela brecha, mas foram surpreendidos por uma contracarga dos hospitalários. No caos de espadas entrechocando-se à luz de tochas, corpos caíram em ondas, e por um instante, os cruzados repeliram o ataque. O rombo foi tapado às pressas, mas essas vitórias eram efêmeras. Os suprimentos de comida minguavam. Poços eram envenenados ou obstruídos por escombros. Doenças se espalhavam pelos bairros superlotados de refugiados. Ratos devoravam os mortos nas ruas, e com eles, esvaía-se a moral. Os defensores perdiam tudo, homens, armas, tempo. Enquanto isso, o sultão Calil mantinha a calma. Seus engenheiros cavavam mais fundo, suas catapultas disparavam mais alto, e seus arqueiros escureciam o céu com flechas. Ele não tinha pressa. Sabia que os dias de Acre estavam contados e que o golpe final já estava sendo preparado. Os defensores ainda rezavam por um milagre. Em 18 de maio de 1291, a espera terminou. Ao amanhecer, os mamelucos lançaram o assalto final. Torres de cerco avançaram rangendo. Escadas de assalto foram erguidas contra as muralhas. As minas sob a parede leste, recheadas de lenha e enxofre, foram incendiadas. A terra tremeu quando o fogo consumiu as vigas de suporte. Com um estrondo ensurdecedor, um longo trecho da muralha desabou, jogando pedras, poeira e defensores no fosso abaixo. Soou o corno de guerra, e os mamelucos se lançaram pela brecha. Eles entraram aos milhares, infantaria pesada mameluca, arqueiros sudaneses, cavalaria que avançava até pelas ruas estreitas da cidade destruída. Os cruzados os receberam com tudo o que tinham. Os templários formaram um muro de escudos, com alabardas prontas para o golpe final. Os hospitalários tentavam organizar os civis em fuga, empurrando-os em direção ao porto. Sacerdotes entoavam salmos entre o estampido do metal. Mas não era suficiente. Eram poucos demais. Exaustos. Desorganizados. A cidade que resistira a tantos cercos agora estalava como uma armadura velha. Casas queimavam. Edifícios desabavam. A batalha se tornou um massacre rua por rua, casa por casa, torre por torre. Cada esquina virava um campo de morte. O bairro genovês caiu primeiro, tomado em questão de horas. O complexo fortificado veneziano resistiu mais, como uma mini-fortaleza, até ser consumido pelas chamas. Dos becos, ecoavam gritos enquanto os mamelucos avançavam com precisão implacável. Quem resistia era batido. Quem fugia, perseguido. Um dos últimos redutos foi a fortaleza templária junto ao porto. Muralhas grossas, torres reforçadas. Era o último refúgio em caso de desastre. Agora, era o último lugar que ainda se mantinha de pé. Dentro dela, mulheres e crianças se amontoavam nos porões, enquanto os cavaleiros travavam sua última batalha nos parapetos. Do alto, viam a morte de Acre. Outrora joia dos reinos cruzados, agora não passava de um charco de sangue e cinzas. Quando a noite caiu, a resistência cruzada se quebrou. A maioria dos cavaleiros sobreviventes recuou para o cais, na esperança de escapar pelo mar. O porto se transformou em um gargalo de desespero. Famílias se espremiam em navios superlotados, gritando, chorando. Alguns, em pânico, se atiravam na água. Apenas alguns poucos barcos conseguiram zarpar antes que os mamelucos tomassem o controle das docas. Ao anoitecer, Acre já não era uma cidade. Era um ossuário.
Enquanto o resto da cidade ardia e sangrava, uma cidadela ainda resistia. A fortaleza dos Templários, um maciço complexo de pedra à beira-mar. Suas muralhas já haviam suportado cercos mamelucos antes. Agora, eram o último abrigo para centenas de sobreviventes, cavaleiros, mulheres, crianças, sacerdotes. Todos se apertavam nos salões escuros, enquanto lá fora, o fim se aproximava. Nos vastos salões da fortaleza, os sobreviventes ajoelhavam-se em prece, rogando para que aquelas pedras milenares resistissem por mais um dia. À frente deles, Pierre de Sèvres, marechal dos Templários, um homem que já vira a morte de perto demais para se iludir. Ele sabia o que vinha. Ordenou que as portas fossem trancadas com vigas de carvalho, que os bastiões fossem guarnecidos até o último homem, que os túneis subterrâneos fossem selados com escombros. Os cavaleiros, esgotados e ensanguentados, mal conseguiam erguer suas espadas. Não lutavam pela vitória, lutavam para morrer como homens livres. Do lado de fora, os mamelucos cerraram o cerco. O sultão Alil enviou emissários com uma proposta de rendição: prisão perpétua para os cavaleiros, escravidão para os civis. Os templários riram da oferta. Conheciam bem a misericórdia dos vencedores. Em resposta, os mamelucos arrastaram suas torres de assédio, catapultas e arietes. O último ataque começou. Dia após dia, as muralhas tremiam sob o impacto, mas a fortaleza havia sido construída para resistir a muito mais. Por uma semana, os templários sustentaram o cerco, flechas choviam das torres, pedras esmagavam os atacantes, óleo fervente era derramado sobre os que escalavam as paredes. Dentro dos muros, o inferno já havia chegado. A comida acabará. Os feridos gemiam na escuridão, crianças choravam de fome, mas ninguém baixava as armas. Diziam que um cavaleiro, com a perna quebrada, arrastou-se até o parapeito apenas para arremessar uma pedra contra os invasores antes de desmaiar de exaustão. Até que, em 28 de maio, o desastre chegou. Os mamelucos romperam a muralha externa. A batalha irrompeu no pátio interno. Templários, civis, qualquer um que pudesse empunhar uma arma, entrou em combate corpo a corpo, selvagem e sem trégua. Pouco a pouco, os defensores foram empurrados para o coração da fortaleza, cada passo deixando um rastro de sangue. Quando perceberam que o fim era inevitável, os templários tomaram uma decisão desesperada. Minaram parte da própria fortaleza. Num último ato de desafio, atraíram as tropas mamelucas para os salões inferiores e detonaram o arsenal subterrâneo. A explosão rasgou as paredes, engolindo atacantes e defensores numa tempestade de fogo e pedra. A fortaleza não se rendeu, ela ruíra em glória. Acre estava perdida. O sonho de um Oriente cristão desmoronara em escombros. O que fora outrora uma cidade resplandecente, repleta de mercados, igrejas e embaixadas, agora não passava de um campo de cinzas e cadáveres. Os mamelucos avançaram rua por rua, pedra por pedra, e não deixaram nada em pé. O sultão Al-Ashraf Alil não queria apenas vitória, queria apagar Acre da história. Ordenou que cada torre, cada muralha, cada bloco que já abrigara os cruzados fosse demolido ou reduzido a pó. O porto foi obstruído com entulho. Igrejas centenárias foram saqueadas, queimadas ou convertidas em mesquitas. O que não podia ser reutilizado, era destruído. A devastação era metódica. Não era vingança, era estratégia. Alil queria garantir que Acre jamais voltaria a ser um bastião da Europa. Nunca mais um ponto de desembarque para exércitos cristãos. Nunca mais um símbolo da presença ocidental no Oriente. Os poucos que sobreviveram, principalmente civis, foram escravizados ou executados. Mulheres nobres foram levadas para os haréns da elite mameluco. Crianças foram vendidas nos mercados de Cairo a Damasco. Seus nomes se perderam. Suas histórias terminaram em silêncio. O mar ficou salpicado de destroços de navios afundados e corpos boiando entre as ondas. E o cheiro da morte persistiu por semanas, meses, como um lembrete do que acontecerá. Quando a notícia do desastre chegou à Europa, foi como um golpe no peito do continente. Pânico se espalhou pelas cortes da França e da Inglaterra. Papas choraram, pregadores clamaram por uma nova cruzada. Mas a vontade já não existia. A última centelha do zelo cruzado se apagara junto com as muralhas de Acre. Os reis da Europa tinham suas próprias guerras, suas próprias dinastias a defender. A Terra Santa estava perdida, e eles sabiam disso.
Os templários, outrora elite guerreira da cristandade, saíram daquela derrota quebrados. Voltaram à Europa sem propósito, sem glória. Sua influência jamais se recuperaria. Em menos de 2 décadas, a ordem seria dissolvida, acusada de heresia, torturada e exterminada. A queda de Acre não foi apenas uma derrota militar, foi um ponto final na história. Por quase 2 séculos, as potências europeias haviam derramado sangue, ouro e fé na Terra Santa. Com Acre, tudo desabou, como suas muralhas reduzidas a escombros. Não restavam mais cidades para onde recuar. Tiro, Sidom, Beirute, outrora fortalezas inquebrantáveis, foram abandonadas ou entregues em questão de meses. Os Estados Cruzados, que já brilharam nos mapas do Levante, desapareceram como fumaça. Restaram apenas memórias dispersas, relíquias esquecidas e os poucos que conseguiram fugir pelo mar, olhando para trás enquanto o horizonte se enchia de cinzas. Para o mundo cristão, foi um golpe arrasador. A queda de Jerusalém em 1187 já havia sido um trauma, mas Acre foi o último domínio. Não simbolizava apenas uma derrota militar, mas um colapso espiritual. Papas lançaram apelos desesperados por novas cruzadas, mas ninguém respondeu. A Europa estava exausta. Guerras internas, pestes e mudanças econômicas desviaram o olhar do Oriente. Uma nova era havia começado, a era dos reis, não dos peregrinos com cruzes marchando para o deserto. Enquanto isso, o mundo islâmico celebrava. Os mamelucos, sob Aliu, haviam realizado o que gerações de governantes muçulmanos sonharam, apagar a presença latina do Levante. Cidades foram reconquistadas, mesquitas restauradas, rotas comerciais reabertas. Do Cairo a Damasco, o Islã voltará a dominar o coração da região. Mas nem tudo era tão simples. As cruzadas deixaram cicatrizes profundas. Troca cultural, para o bem ou para o mal, transformará Oriente e Ocidente. Textos árabes fluíram para a Europa. A arquitetura, medicina, até a culinária carregavam marcas dessa convivência forçada. Porém, as guerras também semearam desconfiança, violência e divisões religiosas que ecoariam por séculos. A queda de Acre não apenas fechou um capítulo, destruiu uma visão de mundo. A ideia de que a Europa poderia enraizar-se no Oriente Médio, impor sua vontade sob a bandeira de Deus e manter territórios em nome da fé, ruíra para sempre. Em seu lugar, o mito das cruzadas seria romanticizado, distorcido, transformado em arma retórica por gerações. Cavaleiros em armaduras reluzentes, missões nobres, derrotas gloriosas. Mas a verdade era muito mais suja, muito mais sangrenta, muito mais caótica e, no fim, trágica. Acre marcou o fim de uma era, mas a lenda dos cruzados estava apenas começando sua longa vida pós-morte. O impacto de sua queda abalou a Europa não apenas diplomaticamente ou religiosamente, mas psicologicamente. Por gerações, os cristãos acreditaram que eram destinados a possuir a Terra Santa, que Deus estava ao seu lado, que Jerusalém, Belém e Acre pertenciam aos fiéis. Agora, com o último bastião cruzado reduzido a escombros, essa ilusão desvanecera. A primeira reação foi a incredulidade. Cronistas escreveram com fúria e desespero. Sacerdotes culparam o pecado e a decadência. Reis culparam uns aos outros. Como isso pôde acontecer? Como um exército de santos guerreiros poderia ser derrotado por um sultão infiel? Mas, sob a superfície, uma resignação silenciosa se instalava. Não houve uma grande cruzada para reconquistar Acre. Nenhuma quinta, sexta ou sétima onda de exércitos europeus rumo ao Oriente. Em vez disso, a Europa voltou-se para dentro. O papado focou-se em combater heresias em casa. A Inquisição ganhou força. Monarcas direcionaram suas ambições para guerras dinásticas e conflitos internos. O espírito cruzado tornou-se retórica, não realidade. Com o tempo, a imagem de Acre ganharia novos contornos, menos como uma derrota, mas como um símbolo. Um símbolo do que acontece quando a fé se choca com a ambição, quando o céu prometido se transforma em cinzas. Acre deixou de ser um lugar no mapa para se tornar um espectro na consciência europeia. Já não era uma cidade de pedra e sal, era o fantasma de uma glória perdida, o eco de um heroísmo trágico, a marca de um castigo divino. Troveiros cantavam suas ruínas em baladas melancólicas, poetas teciam versos sobre os nobres cavaleiros que caíram com as espadas em rixe.
Pintores e dramaturgos transformaram sua queda em lendas de sangue e fogo, onde a última resistência cristã se erguia contra as ondas do destino. Mas os que sobreviveram, nobres despojados, monges desiludidos, mercadores arruinados, crianças órfãs, conheciam a verdade crua por trás do mito. Voltavam à Europa como sombras do que foram, arrastando consigo não apenas as cicatrizes da batalha, mas o peso de um fracasso que ninguém queria nomear. Muitos não encontraram abrigo. Alguns se refugiaram nos claustros silenciosos dos mosteiros, onde as paredes frias ecoavam suas preces desesperadas. Outros vagaram como espectros pelas estradas, repetindo para quem quisesse ouvir ou fingisse ouvir a história do cerco, do fogo que devorou as torres, do mar tingido de vermelho. Os cavaleiros teutonicos, sem terra santa para defender, voltaram seus olhares para o Báltico, onde novas guerras os aguardavam. Os templários, marcados pela sombra de Acre, retornaram à França apenas para serem caçados como hereges, suas riquezas cobiçadas, seus nomes arrastados pela lama dos tribunais inquisitoriais. A queda da cidade não foi apenas o fim de uma fortaleza, foi o sinal de que uma era morria. Para os reis e os príncipes, Acre marcou o início de um novo cálculo. O poder já não se media pela bênção de Deus ou pela extensão de um reino celestial, mas pela solidez das fronteiras, pela astúcia dos tratados, pela força dos exércitos em campos de batalha terrestres. A era das conquistas em nome da fé atingira seu zênite e agora desabava, como as muralhas da cidade, em poeira e esquecimento. E no entanto, Acre persistia. Não como ruína, mas como obsessão. Vivia nas crônicas, nos sermões inflamados, nas promessas dos que juravam um dia reconquistar o que fora perdido. Era um lugar de perigo e mistério, uma terra maldita e cobiçada, onde o Oriente ainda sussurrava para a Europa suas promessas de riqueza e ruína. As pedras de Acre foram reduzidas a pó, suas igrejas desmoronaram, seus portos engolidos pelo mar. Mas na imaginação dos cronistas e dos historiadores que viriam depois, a cidade ressuscitou não como fora, mas como deveria ter sido. Tornou-se o símbolo derradeiro do colapso das cruzadas, o túmulo onde o ideal do cavaleiro cristão foi enterrado sob as botas dos mamelucos. O que sobreviveu não foi a verdade de Acre suja, caótica, humana demais, mas o mito, a versão romântica, purificada pelo tempo, onde os defensores não eram mercenários divididos nem comandantes incompetentes, mas heróis de uma causa perdida, mártires de uma fé traída. A ironia é que aqueles que realmente viveram entre suas muralhas dificilmente se reconheceriam nessa epopeia. Acre era um lugar de contradições, um caldeirão onde árabes, franceses, italianos, gregos e latinos se misturavam nas ruas estreitas, onde mosteiros vizinhavam com bordéis, e onde os sonhos de um império cristão no Oriente esbarravam na realidade ávida dos banqueiros venezianos e na pragmática dos comerciantes genoveses. Era uma cidade de gente comum, marinheiros, cozinheiros, escribas, prostitutas, peregrinos, para quem a Guerra Santa muitas vezes significava apenas mais um dia de sobrevivência entre as tensões de um mundo que nunca foi simples. Mas a história, como sempre, preferiu o drama à nuance. No mundo islâmico, a queda de Acre foi celebrada como uma vitória divina, a prova de que Alá havia julgado os invasores estrangeiros. Porém, mesmo ali, seu brilho foi ofuscado por conquistas maiores, por impérios que se ergueram e caíram sobre suas próprias lendas. Para os mamelucos, Acre foi mais uma joia em sua coroa, valiosa, mas não única. Hoje, a Acre moderna respira sob o peso de suas camadas. Reconhecida como patrimônio da humanidade, suas ruas otomanas escondem arcos góticos, seus túneis antigos ainda guardam o eco de passos apressados de quem fugia ou lutava. Minaretes se erguem ao lado de abóbadas cruzadas, e pescadores lançam suas redes nos mesmos cais onde outrora atracaram navios carregados de esperança e desespero. O passado não desapareceu. Está ali, enterrado sob pedras, distorcido por mitos, diluído pelo tempo. E é nessa persistência que reside o verdadeiro legado de Acre. Não foi apenas uma cidade, nem apenas uma batalha. Foi um nó onde se entrelaçaram destinos, o ponto onde culturas, impérios e ideais colidiram em um último clarão de fogo. A queda de Acre encerrou uma era, mas garantiu que as cruzadas, com toda sua glória e sua loucura, nunca fossem verdadeiramente esquecidas. Porque algumas derrotas são tão grandiosas que se tornam eternas. E algumas cidades, mesmo reduzidas a cinzas, nunca deixam de queimar na memória dos homens.